Eu decidi gravar esse vídeo aqui agora para falar um dos momentos mais dolorosos da minha vida, né? O momento da minha quebra. E por que eu quero falar isso? Eu acabei de sair de uma conversa e a pessoa me perguntou sobre momentos difíceis na vida, né? E esse foi um momento desafiador. Só para você entender, primeiro já segue aí, já dá um like. Se tiver fazendo sentido, compartilhe também, que eu tenho certeza que vai trazer muito aprendizado. E o que aconteceu? A gente lá com a Ubla, já era uma empresa que vendia em torno de 100 milhões por mês. Então já era uma empresa que tinha aproximadamente ali, na época, uns 300 colaboradores, atuava em todo o Brasil, era uma referência, era uma empresa grande no nosso ramo, né? A gente estava entre as 10 maiores do Brasil. E tudo estabilizado, tudo bacana, mas quando foi ali por volta de 2016, o Banco Central, 2015, 2016 ali, o Banco Central emitiu a normativa em que ele iria ter a lei do diferimento. O que era o diferimento? A gente vendia aproximadamente ali 100 milhões, vamos supor que a comissão era em torno de 20%, e nós recebíamos ali aproximadamente 20 milhões por mês, né? Só para trazendo esse cálculo aí. E quando vem a lei do diferimento, o Banco Central estabelece que iria pagar só 6% à vista e o restante diferido pelo prazo de contrato. Então aquele dinheiro que entrava no fluxo de caixa, que era em torno de 20 milhões, iria ser 6 milhões e o restante 1,84 avos. Então os 14 milhões era 1,84 avos, 2,84 avos. E ali foi cruel, por quê? Porque ali estava claro que praticamente todas as empresas de ramo de empréstimo consignado iria quebrar, porque não ia ter fluxo de caixa suficiente para bancar a operação, para movimentar o mercado. E naquele momento, fazendo conta, calculando tudo, a gente percebeu que iria demorar aproximadamente de 36 a 48 meses, algo assim, para você fazer com que o diferimento sustentasse a operação, pagasse a operação. E fica até o final que vai ter coisa boa para você aprender sobre isso. Foi quando, em um dia, em uma tarde, fazendo conta, calculando, ansioso pra caramba, preocupado, e agora como que vai fazer? E talvez isso aconteça com você, né? Está ansioso por uma notícia ruim, está ansioso porque as coisas não estão dando certo como você de fato gostaria que desse certo. Fato é que eu, fazendo conta, pedindo a Deus uma orientação, e foi quando lá no meu escritório eu ficava de frente para a praça e tinham diversas árvores que eram grandes, e nessa árvore pousou um passarinho. E eu vi aquele movimento, aquela cena, né, do passarinho pousando, e eu falei assim, caramba, na mesma hora veio na mente, acredito que o Espírito Santo soprou, ou enfim. E o fato é que na hora que pousou o passarinho, me veio o texto que está em Mateus 6, a partir ali do versículo 23, que diz assim, Jesus falando, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Vejam os pássaros, não plantam, não regam, não cuidam da plantação e nunca faltou nada para eles. Será que vocês não são mais importantes do que os pássaros? Então, do jeito que eu cuido dos pássaros, eu cuido de vocês. Ele vai falar lá sobre Salomão, dos lírios do campo, que nem Salomão, na sua maior riqueza, se vestiu tão bem quanto os lírios do campo. E ali eu comecei a ter uma paz como nunca antes. A partir daquele momento, eu não tenho mais ansiedade, zero ansiedade, zero. Quem convive comigo, minha mulher e as pessoas sabem que eu estou sempre em paz. Patrícia, está em paz porque dá tudo certo? Não. É porque ainda que esteja caos fora, eu vou ter paz dentro. Anote isso, caos fora pode ter, mas nunca caos dentro. Porque caos dentro, ainda que esteja fora, tudo bem, você vai se ferrar. Então eu vi certa vez, estou tentando lembrar quem foi que falou isso para mim, falou, Patrício, é paz de dentro, porque paz de dentro pode estar caos fora. Então o que eu quero trazer para você? Ainda que você esteja vivendo um dos piores momentos, receber uma notícia ruim, comece a olhar para os pássaros. E aqui em minha casa você deve estar ouvindo os passarinhos cantando, toda hora passa aqui um pássaro, passou um aqui agora, que massa, parece que eles estão ouvindo, que foi combinado, né? Mas olhe para os pássaros e entenda que do mesmo jeito que Deus cuida desses pássaros, Ele também cuida de você. E se você me perguntar, Patrícia, o que foi que você fez para olhar para isso? Deixa eu dar um conselho. Primeiro, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, primeira coisa,
A gente às vezes busca a igreja, a gente se dedica à igreja, mas a gente não busca o reino. É diferente igreja de reino. Comece a entender isso. É diferente Cristo da religião. É muito diferente. A religião é um meio pelo qual a gente se liga para Deus, a gente serve a Deus, mas nem sempre estar na religião significa que eu estou ligado. Então, se eu puder te dar um conselho, em momentos de aflição, se você está com ansiedade, não é servir mais a igreja, não, é estar mais perto de Cristo. Então esse foi um processo que me fez entender, caramba, o que é que me traz paz? É estar ao lado da paz, porque Cristo é paz, Deus é paz. Então estabeleça sobre a sua vida, através da informação ruim, de um cenário ruim, quem de fato Deus é para você. Beleza? Segundo ponto nesse cenário, esteja rodeado de pessoas que irão começar a ter a mesma compreensão que você e serão não mais um murmurador ao seu lado, mas serão pessoas que terão esperança ao seu lado. Saia de murmuradores. 1 Coríntios 10:10 vai falar que por aquele povo do deserto está murmurando, eles deram brecha para o destruidor os destruir. Então, ao invés de você murmurar, abra a tua boca para louvar, para agradecer, porque mesmo em meio ao caos, você tem um Deus que está ao seu lado. Quando a gente vai lá para o Salmo, né? O Salmo 23, que é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na verdade, ali não é o Senhor meu pastor e nada me faltará. É o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Porque Deus, ele é suficiente para mim, ele me completa, ele é tudo que eu preciso. E ali diz ainda, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então, é andando pelo vale da sombra da morte e tendo a plena consciência que Deus está comigo. Então, se eu puder falar para você, Patrício, como vencer a ansiedade, eu venci a ansiedade dessa forma. Não significa que eu não tenho preocupação, que eu não me crio planos para organizar, mas eu não permito mais que o futuro venha. Já trazendo um aprendizado eu faço, não é o futuro presente, é presente e futuro. A ansiedade é o futuro presente, o futuro vem com muita força, o cenário que a gente constrói na cabeça, aquilo que a gente começa a construir, mas o cenário a forma de fazer presente e futuro. Eu tenho um problema, mas aqui no presente o que é que eu vou começar a fazer para organizar isso? E aquilo que eu não tenho controle, aquilo que eu não tenho domínio, tá tudo bem. Eu entendo a minha vulnerabilidade, mas eu sei que há um Criador que cuida de mim, ok? Então fique presente para isso. Eu quis muito gravar isso, sair agora da conversa e já quis trazer para que você possa ouvir isso. Vou soltar agora, nem estava programado, estou soltando isso agora aí no YouTube. Vou soltar também aqui no Instagram, então fique presente para isso, beleza? Deus te abençoe e se você, conselho final, até né, já dá joinha se gostou, curte, comenta, mas conselho final, você pode sim vencer a ansiedade. Você pode sim superar tudo isso. Procure ajuda psicológica também para te ajudar, se porventura você não está conseguindo. Mas acima de tudo, coloque Deus como aquele que vai salvar a tua vida. Beleza? Deus te abençoe e até breve aqui. Valeu, família!